Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou a Gisele Agiberto e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu organizei a minha geladeira. Esse é o antes da minha geladeira. Como vocês podem ver, já havia uma organização, porém havia alguns potes coloridos, o que impedia a visualização do que havia dentro dos potes. E isso, no meu acesso, não importava tanto, mas importava sim no acesso do meu marido e dos meus filhos, que muitas vezes não percebiam onde estavam os alimentos, principalmente os já preparados, como arroz, feijão, carnes. Então eu iniciei esse processo retirando tudo da geladeira, porque quando nós vamos fazer organização de fato, a gente precisa retirar tudo para poder visualizar o que tinha. Então, no caso de geladeira, verificar se tinha alimentos vencidos ou esses alimentos prontos que tenham passado de 5 dias, porque eles podem ficar, alimentos cozidos podem ficar até 5 dias dentro da geladeira em potes bem fechados, mas passando desse tempo é importante descartar. Então eu dei início à limpeza. E para fazer a limpeza, eu sempre uso aquele pano semi-descartável, que é o Scott Duramax. Tem pessoas que reutilizam, ele pode ser reutilizado assim como o Perfex, mas eu raramente reutilizo. Mas enfim, ele é um pano muito bom para esse tipo de limpeza e eu usei como produto o vinagre de álcool branco diluído em água. O vinagre de álcool, ele é desengordurante e bactericida, e por ser um produto alimentício, não tem problema ser usado dentro da geladeira, porque outros produtos são voláteis e acabam entrando em contato com os alimentos que estão ali, mesmo que eles estejam fechados. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nós usamos dentro da geladeira, que é um lugar que fica a maior parte do tempo fechada. Então eu fui fazendo a limpeza com o pano e com o vinagre de álcool diluído em água, e a gaveta das verduras e as gavetas laterais da porta eu retirei e lavei na pia para facilitar o processo. Eu achei que ficava bem melhor. Mas sobre o pano, voltando, poderia ser qualquer pano bem limpo, inclusive um papel toalha, só que um papel toalha, por ser um lugar muito úmido, acaba usando muito mais. Mas o importante é finalizar a limpeza. O pano, na verdade, é o de menos, desde que ele seja um pano bem limpo. Os potes que eu utilizei para colocar na geladeira, os novos, eram todos realmente novos. Então eu precisei retirar todos os adesivos que haviam neles, código de barras, papéis que vêm colados, e higienizei todos antes de iniciar o processo de reorganização na geladeira. A minha ideia foi colocar todos os potes transparentes para que todos conseguissem visualizar o que tem dentro. Até porque eu não acho prático ter potes com etiquetas dentro da geladeira para o dia a dia, a não ser no freezer. Eu escolhi potes todos da linha Clean, esses são todos da marca OU, que eu gosto muito. Inclusive, esses são os primeiros produtos que estarão à venda na minha loja virtual. Aguardem, em breve teremos novidades. Eu coloquei os tomatinhos cereja e as uvas todas já distribuídas em potes com cestos dentro para não ficarem em contato com água, porque a água oxida o alimento e faz com que ele estrague antes do tempo. Então, quanto mais distante da água eles estiverem, mais tempo vai durar o alimento. A mesma ideia eu coloco para as folhas verdes. Eu geralmente higienizo as folhas e coloco por camadas em um pote dividido com papel toalha. E eu sempre coloco as folhas misturadas. Eu uso agrião, rúcula, alface, diversos tipos de alface, e eu já deixo todas juntas para facilitar na hora de fazer a montagem da salada. Antes eu passo todas as folhas lavadas na centrífuga e procuro secar o máximo possível para que elas durem bastante. Geralmente as folhas aqui em casa duram de 4 a 6 dias. Só não dura mais porque nós comemos muito, mas raramente elas estragam. Os ovos, na verdade, eu já tinha um pote desse como está passando aqui do lado. Porém, numa viagem que nós levamos num acampamento, a tampa acabou rachando. Por isso eu aproveitei agora esse momento e fiz a troca. Mas aí eu tirei a base do pote, lavei como estava inteiro, tirei a divisória dos ovos e foi ele que eu coloquei para armazenar os iogurtes, como você está vendo aqui. Esse era o pote dos ovos.
e ficaram muito bons, porque dá bem certinho a quantidade que a gente sempre compra. Dividir também as garrafas de água, porque do contrário, os meus filhos, o meu marido consomem água e vão colocando em qualquer lugar. Quando eu vejo, tem garrafa em qualquer lugar dentro da geladeira. E assim como gavetas, como outros armários, é importante cada coisa ter o seu lugarzinho. Depois de tudo bem limpo e higienizado, comecei a devolver os alimentos para a geladeira. A minha geladeira é dessas que o freezer é embaixo. Então, comecei de cima para baixo ali, colocando os itens, lembrando que laticínios e ovos devem ficar sempre na parte superior da geladeira e nunca na porta, principalmente os ovos, porque com o movimento acaba dando micro rachaduras dentro dos ovos e acaba entrando o ar e quando vê, tem aquele ovo estragado na hora de consumir, ou nem percebe que estava estragado e isso é muito perigoso. Como vocês podem ver, tem uma cesta que eu coloco na geladeira que é dos itens para café da manhã e lanches. Ali fica requeijão, geleia, manteiga, todos esses itens frios, todos esses itens de geladeira que vão para café da manhã e lanches. Assim facilita na hora de pegar e devolver para o lugar. E qualquer um de casa sabe onde fica e pega e devolve para o mesmo lugar. Eu deixei a terceira prateleira para os alimentos cozidos. Então ali vai ficar arroz, feijão, sobras de carnes para ser consumida no jantar ou no dia seguinte. E no final, legumes, verduras e algumas frutas, porque a maioria das frutas aqui em casa nós consumimos em temperatura ambiente. A gente costuma colocar na geladeira abacate, melancia, melão, laranjas, essas frutas. Na porta da geladeira vem muito poucas coisas, a gente costuma colocar água, leite. Para tapioca eu fiz uma troca que era antes num pote redondo que ocupava muito espaço na geladeira. Troquei por um pote de fechamento hermético com essa tampa de bambu maravilhosa e coloquei na porta da geladeira, aproveitando um espaço que eu não uso muito, que eu não tenho muito o que botar, porque nós não consumimos muitas coisas que geralmente são colocadas na porta da geladeira. Então ali também eu coloco mostarda, o filme de PVC. Aliás, você sabia que o filme de PVC, o ideal é ser guardado ou na porta da geladeira ou no freezer? Porque quando ele está gelado com aquelas gotículas de água, ele descola mais fácil e a gente não perde tanto tempo tentando abrir e arrebentando todinho, enquanto a gente coloca fora de filme de PVC tentando puxar o plástico. E o final da organização e limpeza da geladeira ficou assim, bem mais clean, bem mais bonita, interessante e muito organizada. E na verdade, eu não sou uma pessoa com habilidades decorativas, de jeito nenhum. Eu consigo melhorar um pouco o visual das coisas com a padronização. E realmente, aqueles potes coloridos estavam me deixando louca. Toda vez que eu abria a porta da geladeira, eu ficava, tem alguma coisa que eu não gosto. E eu hoje, com a geladeira pronta, eu entendi o que era. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas dicas te ajudem a manter a geladeira mais organizada e mais funcional no teu dia a dia. Uma chuva de bênçãos!